Boa noite, pastor André. Boa noite, graça e paz de Jesus Graça e Cristo. paz de Jesus Cristo. Pastor, por que é errado tratar o sexo como algo apenas biológico ou emocional, ignorando o seu poder espiritual? Porque se você tratar só como prazer, só como um momento, só como uma diversão, só como uma imoralidade sexual, só como um ato biológico, você esquece que Deus instituiu o sexo para estabelecer uma unidade de duas pessoas em uma. Uhum. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios assim: se você se unir a uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Ou seja, qualquer relação sexual que você tenha, você se torna uma só pessoa. Você é a mesma pessoa que ela, que aquela pessoa com quem você teve relação sexual. Então imaginar só que é uma questão biológica, que é uma questão de momento, não é. É uma aliança sendo estabelecida e você se tornou uma só carne. E qual é a revelação por trás de se tornar uma só carne em Gênesis 2:24, Mateus 19:5 e Efésios 5:31? Quando você pega essas referências, você percebe que lá em Gênesis 2:24 diz: E deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Ou seja, não serão uma só carne pelo casamento, serão uma só carne pela união sexual, ok? Ok. Quando nós vamos para Mateus 19:5, Jesus está falando uma coisa muito semelhante e dizendo: o que Deus uniu não separe o homem. E em Efésios 5:31 também nós vamos para esse caminho sobre sair da casa da mamãe e do papai, se unir à mulher e ser uma só carne. Então, quando nós temos essa palavra sendo dita, sendo uma só carne, nós precisamos entender. Se eu tive uma relação sexual, eu me tornei uma só carne. E não tem homem na face da terra que consiga desfazer isso. Usam esse movimento para dizer assim: não pode divorciar. Ok, não pode divorciar. Por quê? Porque Jesus disse. Porque Deus odeia o divórcio. Porque blá, 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 blá. Tanto é que quando perguntam para Jesus, perguntam para ele, os fariseus perguntam, Moisés mandou dar uma carta de divórcio, mano. Então, esse papinho que não existe divórcio na Bíblia, né? Então eu vou dar uma pegadinha em pé aqui dos religiosos, tá? Se você é religioso, né, aguenta firme aí, engole seco, né? Dá um like. Mas o que que acontece? Ele diz assim, não tem divórcio na Bíblia. Tem. Tem na lei. Aí você vive debaixo da lei, os 10 mandamentos. Aí você quer cumprir os 10 mandamentos, né? Você quer cumprir as leis que você acha que para você é certo. Mas tem uma lei sobre divórcio. Na lei de Moisés, nos 613 mandamentos, está lá o divórcio associado. Ok? Uhum. Pastor, você está falando que pode se divorciar? Filho de Deus, o divórcio não é nada. É ser uma só carne que é o problema. Né? Se você vê, o apóstolo Paulo diz algo tremendo. Né? Porque ser circuncidado e não ser circuncidado não tem valor algum. Mas ser uma só carne com Cristo é o que tem valor. Ou seja, essa coisa de ser uma só carne é muito importante no reino de Deus, é um princípio bíblico. Você entendeu? Então, quando você pega isso e quer misturar, fazer uma colcha de retalhos, pega da lei, tira divórcio, põe o divórcio, agora na graça não tem divórcio. Não, o problema não está no divórcio, no casamento, caramba. Está na relação sexual. É esse o segredo. O que Deus uniu não separe o homem não é com relação ao casamento. Porque o que Jesus está falando é sobre união, unidade de duas pessoas em formar uma só. Tipo, ele tá alertando, já que Ele você está teve fazendo. a relação sexual com a pessoa, não se separe. Não, O não, é que homem, não, não é você. que não é que não separe. Sabe qual Não. seria a tradução melhor? A melhor tradução Aham. é o que Deus uniu através da união sexual. Porque aí assim, o que a palavra de Cristo diz? Se dois concordarem na terra, Deus concorda no céu, Ok, correto? Você se uniu sexualmente, se tornou uma só carne com essa pessoa, ok? ok. Então assim, o que Deus uniu, ou seja, você se uniu aqui, concordou em fazer Uhum. sexo com alguém, Deus falou, então tá bom, eles são uma só carne. Sim. Não consegue o homem separar. Por quê? Porque não dá para chegar para Deus e dizer, Deus, esquece aquele princípio que o Senhor disse? Dá pra gente agora fazer uma quebra de alma, uma oração, uma orada aqui por as mãos, em nome de Jesus quebramos a quebra a ligação de alma. Para com essa besteira, isso não tem na Eu Bíblia. entendi, tipo, eu interpretando foi como um alerta, na verdade. Tipo, não separe o homem não separe dessa aliança, porque provavelmente vai ter o prejuízo. Não seria a melhor entendimento. O melhor entendimento é, caramba, se eu fiz sexo com alguém, eu não tenho como separar mais.
Por quê? Porque simplesmente Deus não vai acordar e falar, não, o pastor André é muito gente boa, né? Vamos bater nas coisas. Não, deixa ele lá. Vamos separar ele daquelas pessoas com quem ele teve relação sexual, né? Ou você, né? Isso aqui é só uma ilustração, tá? Para que fique claro. Como você responde à ideia de que sexo não tem nada a ver com a espiritualidade? Sexo tem tudo a ver com espiritualidade. Sexo é algo espiritual. Deus estabeleceu já lá no Jardim do Éden e ele não volta atrás, ok? Então você precisa compreender que relações sexuais têm cunho espiritual, uma ligação de alma. E tem mais uma, vou fazer um alerta aqui, tá bom? Se você fez uma aliança com várias pessoas, você tem os prejuízos das várias pessoas e também os benefícios das várias pessoas. Você tem a bênção e a maldição delas. Crente, se você é crente e você está tendo relações sexuais com gente do mundo, cuidado que você vai entrar pelo cano, tá bom? Você vai ter as consequências do ímpio, ok? Eu vou dar um exemplo para vocês também. O apóstolo Paulo diz assim, olha, é o seguinte, se você tem marido não crente ou esposa não crente, não se separe. Por quê? Olha só o alerta dele. Porque ele é santificado por causa de você. Ou seja, a santidade que você recebeu, que é Cristo dentro de você, por você ser unido com o seu marido descrente ou a esposa descrente pela união sexual, você santifica a outra pessoa. Se você santifica, você concorda que você também pode pegar coisa ruim? Uhum. A maldição da outra pessoa? Você entende? E aí ele diz, olha a consequência, por isso os seus filhos são santificados. Né? Aqui eu abro espaço por uma conversa que nós tivemos lá quando você me conheceu, Brian. A criança vai para o céu direto. Tá? Não tem isso na Bíblia. E eu perguntei para você, onde é que está escrito isso? A palavra do Senhor diz que existe um só caminho, correto? Okay. Para o céu, é Cristo. Uhum. Só por meio de Cristo você consegue acessar o céu, né? A salvação. E você batia, não, porque até os 8 anos eu falei, ok. Era pregado, né? Até os 8 anos a criança ainda... Aí eu perguntei pra você lembra disso? Eu perguntei, onde é que tá na Bíblia? Cadê o versículo que diz que até os 8 anos a criança vai pro céu? Né? Porque assim, aí não é só Cristo. Aí, ou seja, então vamos matar todo mundo aos 8 anos, porque todo mundo vai pro céu. Tá todo mundo salvo. Né? Cara, mas não tem isso aí, isso é teologia barata. Isso é fuleiro. Como é que uma criança vai aos céus? Quando um dos pais é crente. Entendi. Você entendeu? Ah, pastor, mas coitadinha daquela criança que nasceu num lar. Nasceu num lar, não. A pessoa fez sexo, biologicamente ela vai nascer. É igual um porco fazendo sexo. Vai nascer um filhote de porco. Filho de Deus, você não pode quebrar a biologia. Deus mandou crescer e multiplicar. Agora, o que ele falou? Ele enviou Cristo, não? Não enviou? Então enviou Cristo aqui para quê? Para que nós tivéssemos acesso à salvação. Ele disse, lá em 3,16 de João, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí chega lá um dito cujo, né, faz sexo igual um porco, tem filho, né, igual um bicho. Não aceita Jesus e ainda quer ser salvo? Desculpa, filho de Deus. Eu sei que está sendo drástico o que você está ouvindo, você pode até não concordar do jeito que eu falo. Mas essa é a verdade. Você está se enganando. Não tem versículo na Bíblia que prove essa besteira. Você entendeu? Agora, existe, eu provo na palavra de Cristo que, porque está escrito, e Jesus disse para Satanás o quê enquanto foi tentado? Está escrito. Está escrito que os filhos são santificados quando um deles tem Jesus. Ok. Nesse mesmo gancho já, falou sobre o marido descrente ser santificado por causa da mulher. Uhum. Isso não tem nada a ver com a salvação, né? Ele é santificado. Eu vou falar para você que tem. Tem? Sim. Sem santificação? Ninguém verá o Senhor. Então, como é que você vai ver o Senhor? Santificado. Se ele foi santificado através da relação sexual, o que acontece? Ele não tem galardão. Você entendeu? Entendi. E agora? Aí você vai pensar, agora nós vamos para um âmbito teológico. Eu não quero entrar agora no âmbito profundo teológico, não é uma discussão que eu quero ter agora. Isso vai ser outra conversa. Mas nós vamos ter que jogar para outra conversa, porque essa aqui é muito profunda. Muitos vão achar que é heresia junto. Não, heresia não, tá escrito na Bíblia. Daí que é o Paulo que é o culpado de ser o herético, mano. Não tenho nada a ver com isso. Ei, Jesus de Nazaré. Né? Eu só falo o que Paulo falou. Né? Eu sou um apostólico, eu sou um crente apostólico. Eu sigo a doutrina dos apóstolos, e principalmente o apóstolo Paulo. Então ele fala o quê? Se a mulher santifica o homem, a mulher crente santifica o homem não crente, o homem crente santifica a mulher não crente e os filhos são santificados, e aí, como é que faz? Tá, e pra que essa santificação? Pra nada? Eu prefiro ficar em dúvida e não chamar a Bíblia de louca, pra não tocar em algo santo. Mas... Eu fico no que a palavra diz.
Então a palavra diz, está dito, entendeu? Isso que é o B.O., né? Eu vi muitas explicações, você acaba, tipo, Criando uma criando teologia nova. Eu que não sempre existe. digo, vá para a palavra de Cristo. Ó, não precisa ouvir o que eu estou falando. Vá para a palavra de Cristo. Se você provar o teu ponto, por exemplo, eu tive uma discussão com meu pai, aqui só para a gente entrar numa coisa engraçada. Eu tive uma discussão com meu pai, muitos anos atrás. Meu pai é um pré-tribulacionista, né? Então ele acredita que a igreja será arrebatada. E eu, né, acreditei sempre nele e tudo mais, tal. Não sou mid nem pós, tá? Eu continuo acreditando. Mas eu falei para ele, a minha pergunta para ele foi a seguinte: papai, conta aqui para mim, me diz, você tem versículos que provem a sua afirmação? Você sabe o que ele me disse? Não tem. Não tem. Como que o senhor sabe que vai ser pré-tribulacionista? E como que sabe que vai ser pós-tribulacionista? Você entende a problemática? Eu não posso afirmar porque eu não tenho base bíblica. Mas aí você vai lá para a carta, né, à igreja de Filadélfia. É o único momento que aparece esse termo. Diz assim: eu os livrarei da tribulação que irá vir ao mundo. A tribulação é a grande tribulação, tá? Então, a promessa de Deus é: eu vou livrar vocês antes da grande tribulação. Você entendeu? Mas é só para um perfil de igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia, que é a maior parte da igreja evangélica hoje, a gente vai entrar em outra coisa, né? A gente vai entrar no Apocalipse, eu amo Apocalipse, tá? Mas não vamos entrar agora, mas só para você entender. A maior parte das pessoas são a igreja de Laodiceia. Pouquíssimos são a igreja de Filadélfia, que Filadélfia é o quê? O amor fraternal. É uma igreja que está unida mesmo uns aos outros, é uma igreja que ama uns aos outros. Não é aquele que vai na igreja, que vai num culto, vai numa célula, vai de vez em quando, mas vive por si próprio, tá? É uma igreja muito superior. Pastor, voltando à aliança, né? Uhum. Que peso espiritual carrega o fato de que na antiga aliança, relações sexuais fora da aliança levavam a pena de morte? Porque é o seguinte, né? O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é você ter relações sexuais com qualquer pessoa. O que é adultério? Adultério é você ter sido casado e casar de novo, ok? Então essa é a separação, tá bom? Você pega isso no texto e Jesus vem e diz isso, tá bom? Tá ok? Né? Então algumas versões da Bíblia estão com a tradução errada, né? A tradução errada, mas ali é imoralidade sexual. Então quando uma pessoa cometia imoralidade sexual na velha aliança, ele era punido por morte, ok? Por quê? Porque não podia ter no arraial fruta podre. É a brincadeira da laranja. Se você pegar uma laranja podre e deixar no cesto, todas as outras vão apodrecer. Então, Deus estabeleceu, não tem isso aqui. Nós não vamos permitir esse tipo de coisa aqui, ok? Então, assim, era punido a morte. Nós vamos agora, nós somos gentios, lembra que nós somos gentios, nós não estamos debaixo da velha aliança, nós não estamos debaixo da lei de Moisés porque nós não somos judeus, ok? Então nós somos judeus. Existe uma prática no judaísmo, no gentilismo, no gentilismo. Pega a igreja de Corinto, qual que era o problema da igreja de Corinto? Você sabe? Eles saíam do culto e iam pra zona. Que é o da Santa Ceia, né? Antes que eles falam. Não só da Santa Ceia. Eles tinham lá, eles achavam que eles eram tão liberais, né, a igreja de Corinto, que o filho estava com a madrasta tendo relações sexuais, esposa do pai. Entendeu? O pai casou de novo, porque se é madrasta, não é mãe. Tá tipo a André Sorai. Você entende a loucura do negócio aqui? Então você precisa entender que a igreja de Corinto era uma igreja totalmente liberal sexualmente. Aí Paulo vem falar o quê? Mano, vocês são imorais. Que isso? Não faz isso não. Não sai do culto e vai pra bagunça, né? Que essa zona que eu estou citando aqui, na verdade, eram as prostitutas ritualísticas. Elas faziam sexo por ritual. Você entende? Então você precisa compreender aqui a grandeza do negócio. Entende? Existe um peso, sim, espiritual levado isso. E lá na velha aliança é punido com morte. Quando Paulo vem aos gentios, não dava para instituir isso. Só que os apóstolos, para Paulo, pedem três coisas: que eles não comam carne com sangue, não comam carne sacrificada aos ídolos e não tenham imoralidade sexual. Por quê? Por quê? Por causa da... Você sabe o que é legal da palavra? Quando você lê, e os crentes adoram, os pastores adoram, eu amo os pastores, sabe? Eu amo no púlpito, eu amo eles, né? Eu sou um deles, mas eu amo alguns, assim, a energia deles. Eles dizem assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas não deixarei ser dominados a todas elas. Eles não falam o resto do contexto. Você sabe qual que é o contexto que Paulo está falando? Sobre consciência? Sobre sexo. Paulo estava falando sobre sexo. Você entendeu? Relações sexuais.
O que ele estava querendo instruir? E aí, se você lê o versículo completo, você fala, meu Deus do céu, o contexto do que ele estava falando era sobre isso. Entendeu? O que ele estava querendo dizer? Imoralidade sexual vai te firmar em alianças e você vai ter que pagar a aliança. É essa a preocupação de Paulo. Não era chegar para você, porque a graça não diz não faça. Mas a graça te traz um alerta. Se você fizer, você terá consequências. Tudo que você plantar, você vai colher. Qual é a questão de muitas pessoas que pregam a graça? Eu sou um pregador da graça, mas desvirtuam a graça. É dizer assim, eu posso fazer o que eu quiser e não terei consequências. Isso é mentira do diabo. Você vai ter consequências. Se você tiver relações sexuais com várias pessoas, você vai ter consequências. Se você sair da igreja, sair de instituições religiosas aonde Deus te plantou e você tem certeza que Deus te plantou lá, você vai ter consequências. Se você sair do emprego onde Deus te colocou, porque Ele tinha uma obra ali para estabelecer naquele lugar, e você saiu por causa de problemas e traumas emocionais, você terá consequências. Entendeu? Porque quebrou a aliança. Entendi. Só mais uma pergunta. Pergunte. A gente falou bastante sobre aliança sexual, né? Sim. Mas existe mais algum tipo de aliança? Tipo, eu já ouvi falar do pacto de sangue, né? Que é uma aliança também, né? Mas você sabe qual que é o pacto de sangue? Você sabe por que quando existe a relação entre uma mulher e um homem, a primeira relação, a mulher sangra? Pacto de sangue. Mas Você entendeu? e daí de Davi Você que- entendeu? que Davi Pacto de sangue. Davi não fez pacto de sangue. É dito isso, mas não tem essa afirmação na palavra de Cristo, tá? Ele fez um pacto, não de sangue. Entendi. Né? O que ele disse, o que é meu é seu, o que é seu é meu. Foi um contrato de palavra, porque a palavra também tem poder. Né? Não, só a palavra tem poder. Entendi. Você entendeu? Uhum. É isso, a hora que você se deita com alguma pessoa, se deita, né? Você pode fazer em pé também. Né? Mas a hora que você tem uma relação sexual com uma pessoa, o que você faz? Você faz uma palavra. Eu quero. Pronto. Fechou a aliança. Entendi. Aí se uniu, virou uma só carne. Mas é igual Cristo morreu, mandou sangue. Então tem a aliança de sangue também. Por que Cristo teve que morrer? Para quebrar a antiga. Porque a antiga aliança dizia, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Precisava morrer um animal. Jesus Cristo não só morreu como um cordeiro, ok? Mas ele ressuscitou para uma nova aliança. Ou seja, ele cumpre a aliança, o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então ele morre, ele derrama sangue para pagar o pecado, entendeu? Porque até então era um animal, agora ele é um ser humano. Ah, ele é Deus. Não, ele já não era mais Deus, ele era um ser humano, tá bom? Né? Então ali, quando ele batizou, ele virou um ser humano, tá bom? Então ele morreu Ele da velha... negou, né, a velha... dele. Então quando ele morre e ele sangra como homem. Mas quando ele ressuscita como Deus. De novo, aí ele estabelece uma nova aliança. Por quê? Porque através dele, pela morte dele, ele foi o único que cumpriu toda a aliança. Então ele tinha o direito do quê? De encerrá-la, para estabelecer uma nova. Nele, você entendeu? Entendi. É assim que funciona, ele precisou de derramamento de sangue. No caso ainda, tipo assim, é igual a Bíblia fala que a velha aliança ainda é santa, é boa, perfeita, né? Mas Ela não tem poder de santificar, de deixar você bom e nem de fazer você perfeito. Ela só tem poder de apontar o pecado. Não, eu falo porque tem isso, né? Que ela é boa, no caso, né? Mas isso foi porque Cristo... Justa, santa e boa. Então assim, mas ela não tem poder Não de tem te poder de justificar, justificar. santificar Sim, sim. ou te tornar uma pessoa boa. Mas ela, tipo isso que eu falo, tipo assim, ela não deixou de existir, mas ela, no caso, algo sobressaiu sobre ela, isso? Suplantou. Velha. Que ela se tornou... O apóstolo Paulo diz, o que já é velho desvanece com o tempo. Já era. Aquilo não serve mais. Cumprir os 10 mandamentos não servem mais. Não funciona mais. O que funciona? Ser uma nova criação. Entendi, em Cristo. É isso, ser unido com Cristo. É isso. Entendeu? É isso que torna a coisa toda bonita. Legal, muito obrigado pelo papo de hoje, professor André. Obrigado. Deus abençoe. Até mais.